E aí, pro jogo de hoje, a gente tem uma necessidade de vitória para ter um pouco de tranquilidade, né? Porque essa tranquilidade que veio com o jogo do São Paulo, ela logo no começo da semana vem o sorteio e aí a gente já descobre que na fase das quartas de final da Copa do Brasil vai ter um Grenal. E a gente sabe que o Grenal ele faz com que algumas coisas sejam modificadas. Agora, se o Grêmio ganha hoje, e tomara que isso aconteça, o Grêmio coloca 3 pontos na tabela de classificação, se distancia um pouco mais lá da zona da confusão, tem toda uma semana de trabalho para ir resolver que time utilizar lá em Bragança, né, contra o Bragantino. Daqui a pouco tu pode, jogador que estejam perto de, entre aspas, estourar, daqui a pouco tu pode preservar, porque na outra quinta-feira nós já temos o primeiro Grenal e é na casa dos caras. Por que eu tô dizendo isso? Porque é compreensível esse termo, né, a preservação do Marlon e do Vila Sante. Primeiro, porque os dois voltaram de uma carga muito grande de período de inatividade, né? Eles não trabalhavam, tiveram os dois, cada um o seu tipo de lesão, diferentes, mas 2 lesões muito graves, muito invasivas, que necessitaram de cirurgia e que a gente tinha até um medo, né, um receio. Será que esses caras não vão demorar mais para poder voltar? Então o que acabou acontecendo a partir dali? O Marlon volta e faz praticamente todos os jogos desde que ele voltou, ele deu uma outra cara para a lateral esquerda do Grêmio. O Vila Sante, ele preenche um espaço que parece que era o cara que estava faltando no meio campo. Ah, o Grêmio ainda tem muita coisa para melhorar? Claro que tem. Mas ele preencheu um espaço até territorial nesse sistema de meio campo. Só que o jogo de hoje é um gramado que tem lá cerca de 96, 97% de gramado sintético. Ele tem 3% de grama natural. Então é um temor para um cara como o Marlon, que teve uma fratura violentíssima de tornozelo, e para um outro cara que teve uma cirurgia, que é a pior cirurgia para qualquer jogador, que é a reconstrução de ligamento cruzado anterior de um dos joelhos. Então é compreensível que, somados à carga que esses caras vinham, né, porque eles vinham jogando todas as partidas, a esse tipo de lesão que eles ainda se recuperam, poxa, tu dá uma preservada agora. Então eu acho que ela tá dentro do esperado. Nós temos a esperança do Krovinovic, né, porque a gente não viu jogar, a gente não sabe ainda como ele atua, mas é um jogador que vem com a indicação do Luiz Castro. Então eu acredito que, assim, o que mais me chama a atenção era justamente o que a gente pedia, e isso eu não quero que o Grêmio não abra mão, que é a postura do Grêmio dentro de campo, que é a forma do Grêmio se entregar. É a forma do Grêmio hoje mostrar pro Atlético Mineiro, que também tá meio, sabe, cambaleante ainda. O Barba Domingues, o técnico, desde que assumiu, ele é mais criticado do que elogiado. Então acho que o Grêmio pode ir lá daqui a pouco especular um empate. E por que não sair de lá com os 3 pontos? A gente tem esse direito de acreditar, né? Agora, daqui pra frente, é tudo muito fiscalizado, né? Vai ser tudo na ponta do lápis, assim. A forma que o Grêmio se coloca em campo, a forma que um determinado jogador pode se doar mais ou menos, a forma que um outro pode ser preservado, porque não tem como tirar da cabeça dos caras que daqui 2 quintas-feiras tem um Clássico Grenal. Não tem isso, não tem como a gente tirar desse contexto, né? Então, eu tô muito esperançoso, assim, que o Grêmio tenha a mesma postura. Eu acho que o Grêmio tendo a mesma postura, o Grêmio podendo hoje, tomara que volte a receber a oportunidade do Gabriel Mack. Se o Grêmio vai vender o Mack, eu acho que o Mack vai ser vendido nessa janela ainda. Essa é a expectativa que eu tenho. Pra mim, ele vai ser vendido ainda nessa janela, acho que tá muito perto, inclusive de ser anunciado o novo clube do Gabriel Mack, pelo que eu tenho acompanhado. Mas, independentemente de qualquer coisa, ele quer jogar e o Grêmio precisa que ele jogue. Então coloca, se não colocar no começo do jogo, que pelo menos o Luiz Castro possa colocar alguns minutos no segundo tempo. A gente precisa do Gabriel Mack. Assim como a gente precisa contar que o Carlos Vinícius continue fazendo os gols e que nos próximos dias a gente tenha alguma notícia positiva. Tem algumas especulações, né? Poxa, ele não quis jogar, ele recusou a proposta do América do México. Tá, é um bom sinal. Mas daqui a pouco ele não queria sair do Brasil. Só que ele também tem outras propostas do Brasil. Corinthians e Palmeiras querem ele, por exemplo. Então, sabe, eu tô muito. Eu tenho muito medo, assim, eu tô com os 2 pés atrás de que ele não fique. Porque se ele não ficar, vai ser muito ruim para o Grêmio. Mas tomara que isso seja resolvido, que o Grêmio possa. E eu conversei com algumas pessoas nas últimas horas que me garantiram, realmente mudou a forma de se pensar lá. O Grêmio vai aplicar, sim, um teto salarial. E o teto vai ser abaixo do que alguns tetos estão por aí. Vocês podem ter certeza. Eu me arrisco a dizer o seguinte, tá? O Grêmio vai estipular um teto de 500 mil. Ah, tem algumas exceções? Tem. O Carlos Vinícius é uma dessas exceções. O Carlos Vinícius seguramente vai ser a grande exceção. O Everton, que é um jogador caro, tem contrato. O Marlon, que é um jogador caro, mas que não chega a esse patamar, também tem contrato. O Grêmio vai viver uma nova realidade e eu julgo que ela seja necessária. Ah, não, mas o Pavon tá jogando bem. Então, beleza. Então o Pavon compreenda que ele vai ter que se adequar a uma nova realidade. Porque o Pavon não é exceção. A exceção para furar essa bolha dos 500 vai ser casos como o Carlos Vinícius. Então, e eu acho que essa realidade tem que acontecer, tá? O show do milhão não pode mais acontecer. Não pode mais acontecer o show do milhão. Então que a gente entregue, e vou mais, tá? Vou mais.
Eu tenho pra mim que o Bright White, assim que possível, vai se sentar com ele e vai se resolver uma situação muito parecida com a do William. Depois vocês me cobrem. Mas é a percepção que eu tenho buscando informações e vendo como as coisas estão acontecendo. E eu acho que o Grêmio precisa fazer isso. A gente não pode mais sair distribuindo dinheiro pra jogador que não rende. O William, beleza, foi feita uma negociação absurda com o William. Porque eu queria o William no Grêmio, mas depois que eu fiquei sabendo que de tantos em tantos meses tu ia ter lá e botava milhões na conta dele, é o cara que comprou um bem que ele não tinha condição de pagar. Aí depois o que acontece? Ele precisa resolver lá com o banco e devolver. Então tem algumas situações que eu acho assim que o Grêmio vive uma nova realidade agora e ela é uma realidade necessária. E eu acho que o papel do Paulo Pelaip vai ser esse. Eu sei que tem muita gente que, não, pois é, mas tu não critica o Pelaip. Não, eu já critiquei todo mundo da direção. É que eu sei o que o Pelaip tá fazendo lá dentro. Ninguém tinha peito, por exemplo, de chegar no Cuejar e tirar ele de lá. Aí outro dia me disseram assim, mas tu ficou sabendo que o Cuejar levantou a voz com o Pelaip e teve que entrar um segurança? Sim, o Pelaip é um senhor de 74 anos. Vocês queriam que o Pelaip saísse na mão com o Cuejar? Que não pode faltar com respeito com um cara que tá acima dele no comando da hierarquia, era o Cuejar. Só que ninguém chegava e dizia pro Cuejar o que ele tinha que ouvir. Beleza, ele não aceitou negociar, ele não aceitou reduzir nada, é um direito dele. O William também não aceitou reduzir nada, e é um direito dele. Então tu negocia. Só, olha, a gente não quer mais vocês aqui. Vocês precisam tocar a vida de vocês. Então vou negociar uma melhor forma de poder esticar isso. E mais uma, se quiserem pode botar aí como eu seja defensor do Pelaip, não tem problema nenhum. Eu sou pelo justo. Eu critico aquele que merece ser criticado, e se ele merecer elogio, eu também vou elogiar. Por exemplo, o Fontes tem uma informação que foi o Rafael Lima que insistiu no Diego Caíto, que agora eles querem que chame de Caíto lá dentro. Então, beleza. É um bom jogador, parabéns ao vice-presidente de futebol do Grêmio. O Pelaip foi lá e descobriu o Wallace, que é a maneira que o Pelaip melhor trabalha. O Pelaip não trabalha com dinheiro esbanjado. O Pelaip trabalha tendo que ser criativo e buscar jogador. Então o Pelaip também que faz a barca lá dos mais de 20 nomes que tiveram que sair daqui. E tem essa segunda barca que a gente já cantava faz tempo. Que essa segunda barca é onde vai entrar em determinado momento o Marcos Rocha, onde já entrou o Pavão tá se salvando porque se recuperou aí aos 48 do segundo tempo, fazendo partidas importantes, mas é uma segunda barca que o Grêmio já tentou botar o Wagner Leonardo, porque teve um momento que se foi pro all-in no Grêmio e se trouxe jogador custando quase 5 milhões de dólares, e o jogador que custa 5 milhões de dólares, ele não vem para Porto Alegre por um pastel e um refrigerante. Não, ele vai cobrar caro. Só que essa realidade não deu certo, a Disneylândia do Grêmio não aconteceu. Compraram o terreno, pavimentaram o terreno, aqui vai ser a Disneylândia, vai ser fantástico, daqui a pouco, opa, tá aí o terreno, mas não vai ser mais a Disneylândia. E isso afugenta jogador. E tá tudo certo. Faz parte do mercado da bola. Agora, é importante que o Grêmio entenda as suas necessidades. Não dá mais pra pagar 800, a gente trata 900 mil. Não, mas o Amuzu não ganha 1 milhão, ele ganha 900 mil. 900 conto, cara. Um jogador que a gente nem sabia quem era. Que é outro que provavelmente vai estar na barca. Não, mas ele tá brabo, tá bom, ele vai ser brabo e vai ser feliz de volta na Bélgica ou em qualquer outro lugar. A gente precisa ficar no Grêmio, quem queira jogar no Grêmio. Quem esteja entendendo o que é o tamanho de jogar no Grêmio. E é um momento ruim do Grêmio, é um momento ruim do Grêmio. E aí a gente tem que entender justamente nesse momento quem tá no teu lado e quem não tá. É simples, a vida é assim. A vida vai selecionando. Então o Grêmio precisa se readaptar a um novo momento. E repito, eu critiquei muito quando a direção do presidente Odorico prometeu um monte de coisa que não sabia se ia poder cumprir. E até comprar, né? Porque muitos não conseguiu comprar. Agora, a partir do momento em que tu viu que estava errado e tu recalcula essa rota ainda no começo, também é um elogio. Beleza? Não conseguiram fazer nada do que cumpriram, foram mais do mesmo, só prometeram para ganhar a eleição, tudo bem. Mas entenderam que tinha que relocar e que tinha que recalcular essa rota. A rota foi recalculada. Agora é um Grêmio que não vai ter show do milhão, com raríssimas exceções e sem dúvida nenhuma, uma dessas exceções é justamente o Carlos Vinícius. Porque sabe-se, para esse, tu precisa pagar mais. Porque ele te entrega, ele tem 31% dos gols do Grêmio. Desde que ele chegou. É um absurdo. Então, aliás, não, desde que ele chegou não, na temporada. Porque se a gente botar desde que ele chegou, ele tem uma média praticamente de meio gol por jogo. Então, assim, é surreal o que faz o Carlos Vinícius em termos de gol. Ele desperdiçou alguns aí. Não esqueçam que agora contra o São Paulo, o gol do Wallace é uma bola que qualquer outro centroavante cabecearia fraca no gol. Ele vê o Wallace entrando em melhor condição, ele passa de cabeça e o Wallace acaba definindo o gol. Então eu acho que é um novo momento do Grêmio e que a gente vai ter que entender assim, né? E para isso a gente conta, sem dúvida alguma, com a postura do Grêmio dentro de campo. Porque a torcida agora tá distante, né? Porque o jogo é em Minas, semana que vem é em Bragança, depois tem parte da nossa torcida aqui, mas é o jogo lá no Beira-Rio. Mas o Grêmio precisa. Tu imagina se o Grêmio desses 6 pontos disputados conquista 4. Empata um, ganha outro. Ou ganha o primeiro e empata o segundo. Volta com 4 pontos. Eu já acho assim
se o Grêmio fizer 2 empates, eu já acho que vai estar bom. Claro, depende ali de um resultado ou outro paralelo na tabela de classificação, mas pode ser bom até um resultado de 2 empates. Agora, se ganha um e empata outro, aí tá tudo certo, é tudo felicidade. São quase 3 mil